Uma criança de 2 meses morreu por asfixia hoje pela manhã, no bairro Partenon, em Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o pai da criança, Carlos Vinícius da Silva Teixeira, de 28 anos, relatou que o menino foi amamentado por volta das 5h30 da manhã e voltou a dormir. Ao acordar, os pais perceberam que o bebê não respirava. A polícia depende do laudo da necropsia para iniciar as investigações. A juíza da Vara de Execuções Criminais, Adriana Ribeiro, concedeu 10 dias para que a SUSEP defina qual prédio será alocado para abrigar aproximadamente 1.000 detentos dos regimes aberto e semiaberto do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada mesmo depois de o promotor Luciano Preto, do Ministério Público Estadual, ter emitido um parecer para que fosse mantida a interdição nas casas prisionais. O relatório apresentado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários não foi suficiente para convencer o Ministério Público Estadual. Um dos promotores defendeu que fosse mantida a interdição nos albergues. Mesmo assim, a juíza da Vara de Execuções Criminais resolveu dar mais prazo ao Estado. O pedido de interdição foi feito ontem. Agora, o governo do estado tem até o dia 10 de agosto para definir qual prédio pretende alugar para transformar em albergue. A medida já foi tomada em Novo Hamburgo, onde funciona um albergue feminino em uma antiga fábrica de baterias. Para amenizar a superlotação nos presídios, a SUSEP garantiu que outras 2 novas casas devem ser concluídas em agosto. Os prédios ficam no complexo penitenciário de Charqueadas e somam 216 novas vagas. Estamos ainda na dependência, no dia de hoje, de liberação desse prédio já pronto pela Caixa Econômica Federal. Outra solução é o monitoramento eletrônico de presos. O edital de licitação deve ser lançado nas próximas semanas. 200 tornozeleiras devem ser compradas. Com elas, os presos ficam em prisão domiciliar e apenas circulam entre a residência e o trabalho. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul aprovou hoje as candidaturas dos deputados Aloísio Klassmann, do PTB, Giovanni Chenini e Adroaldo Loureiro, do PDT. Também estão liberados para concorrer Pompeu de Matos como vice-governador na chapa de José Fogaça, do PMDB, e o deputado Gerson Burman, candidato à reeleição. Eles haviam perdido os direitos políticos em 2006 por manterem albergues, o que poderia configurar troca de favor. Os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT, e José Fogaça, do PMDB, apoiam Dilma Rousseff à presidência. Mas ontem, durante comício da candidata em Porto Alegre, o presidente Lula deixou bem claro que aqui ele apoia o PT. Em processo de despedida do governo federal, Lula saiu do hotel e fez questão de atender as pessoas que o aguardavam. Tirou fotos, deu abraços, teve a tradicional proximidade com o povo que marcou o seu mandato. No processo de sucessão da presidência, Lula participou ontem à noite do comício da campanha de Dilma Rousseff. Comitivas de todo o estado lotaram as dependências do ginásio Gigantinho em Porto Alegre. No palco, lideranças dos partidos da coligação e os candidatos a deputados estaduais e federais. A comitiva do presidente chegou por volta de 9 horas da noite. Tarso Genro, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a falar. Ele ressaltou os projetos realizados quando estava nos Ministérios da Justiça e Educação e, principalmente, que seu objetivo é trazer ao estado os programas federais bem-sucedidos. A vitória da unidade popular e democrática, a vitória de um projeto político que pretende colocar o Rio Grande no mesmo nível de desenvolvimento, no mesmo nível de crescimento, no mesmo nível de inclusão social e educacional que o governo do presidente Lula colocou para o Brasil. Dilma Rousseff apareceu no palco com cuia e erva mate na mão, que ganhou de presente. Dilma citou a tradição do Estado que a acolheu na época da ditadura militar nos anos 70. Falou ainda sobre a importância de o Brasil ter a primeira presidenta da República, caso vença. E sobre a sucessão de um governo que, segundo ela, tirou o país da escuridão e da desigualdade. Tiramos esse país da estagnação e da desigualdade e conduzimos esse país para uma nova era de prosperidade, uma nova era em que o desenvolvimento é para milhões e milhões de brasileiros.
O presidente Lula começou citando os motivos que fizeram o Partido dos Trabalhadores perder força no Estado. Segundo ele, a falta de humildade tirou o PT do governo. Eu sempre achei que o PT começou a ser derrotado nesse Estado quando a gente se dotou de autossuficiência, de pouca humildade e começou a entender que não precisaríamos de aliados para governar esse Estado e para ganhar as eleições. Em tom de despedida, o presidente se emocionou ao dizer quantos dias faltam para deixar a presidência. E o que vai valer? E essa é uma coisa sagrada, porque foram 8 anos em que nós tivemos que provar a cada dia que era possível a gente construir um outro mundo. Deve ser publicada no Diário Oficial da União na próxima semana a decisão que permite a homossexuais incluir o companheiro ou companheira como dependente na declaração do imposto de renda. O parecer foi aprovado pela Receita e pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ainda não há detalhes a respeito da nova regra ou quando ela entrará em vigor. A frase do Twitter de hoje é de Clara Gessinger, filha de Humberto Gessinger, vocalista da banda gaúcha Engenheiros do Havaí. Ela diz: políticos, parem de entregar panfletos na rua. Comecem a campanha preservando o meio ambiente. A seguir, a previsão do tempo para o fim de semana. Na região sul já está chovendo. Começa na próxima segunda a Feira dos Pais no calçadão da Rua Tiradentes, no centro de Canoas. Os estandes de artesanato funcionam das 9 da manhã às 7 da noite, até o dia 7 de agosto.